Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2015. Pessoal, dando sequência aqui no nosso curso do CAD no YouTube, eu vou falar sobre o comando Area, ok? O comando Area, hoje nessa videoaula. Mas antes de começar o nosso tutorial, eu quero deixar aí duas dicas, dois recados aí para vocês. O recado é para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam clicando no botão inscrever bem aqui na página principal, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber um informativo. E o segundo recado, que é o mais importante desses dois, que é a indicação do canal Prospecad, do meu grande amigo Thiago Garlip, aonde ele aborda vários assuntos sobre topografia, AutoCAD Civil 3D, o InfraWorks. E para vocês não ficarem perdidos aonde clicar, eu deixei o canal dele em destaque aqui, ó, na primeira página do meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, é só você clicar na descrição. E ao acessar a página da Prospecad no YouTube, vocês vão ter vários materiais, várias playlists, várias dicas e tutoriais para vocês. Se vocês clicarem aqui na parte de vídeos, vocês vão perceber que já tem bastante coisa postada. Então eu acho que essa dica é valiosa para todos os futuros engenheiros civis, o pessoal da arquitetura também e quem vai trabalhar com infra, ou seja, vai fazer uma malha rodoviária, vai fazer uma estrutura de tubulão, vai fazer toda a parte topográfica. Então a minha recomendação é entrar no canal Prospecad Treinamentos. Novamente, acessem, vejam os vídeos e é isso aí. Galera, simbora para o tutorial da aula de hoje, que é o seguinte. Bom, nós temos aqui algumas geometrias e, novamente, o comando área que eu vou explicar, ele está relacionado a um objeto ou a somatória de pontos. Como assim, professor? Eu nunca vi esse comando, ou eu utilizo o comando área, mas eu utilizo somente pela restrição de objeto. Vamos do básico. Primeiro, para ativar o comando, você tem duas formas. A primeira é utilizando o menu Ribbon, dentro do grupo Tilets, dentro da ferramenta Measure, que é como se fosse as dimensões e propriedades, eu vou encontrar distância, raio, ângulo e o comando Area. Ele indica ali como um atalho de teclado Measure G-On. Porém, não precisa decorar esse comando e muito menos habilitar aqui o menu Ribbon. Basta você digitar na linha de comando área, ok? Se você tentar habilitar com a letra A, vai vir um comando arco. Se você habilitar com AR, vai vir um comando array. E se você habilitar AREA, ele já vai habilitar automaticamente o preenchimento. Bom, não é um comando muito longo, habilitou o comando área, aperta o Enter. Aqui embaixo, pessoal, vocês vão encontrar três opções. A primeira opção seria objeto, adicionar área e subtração de área. O objeto, pessoal, ele só vai estar válido em elementos com regiões e polylines ou elementos que têm uma hachura. Por exemplo, eu vou partir aqui do primeiro elemento, o objeto. Quando eu habilito essa opção, ele pede para eu selecionar uma região ou um region, ele pede para selecionar uma polyline que esteja aberta ou fechada, não tem problema nenhum se estiver aberta, ou uma hachura dentro de uma geometria. Vamos primeiro com uma polyline. Essa geometria aqui, ó, eu coloquei as dimensões para vocês verem que eu não fiz nenhuma alteração ou correção. O total dela tem que ter exatamente 1.600 unidades. Eu coloquei UN porque pode ser metros, milímetros, dependendo do seu projeto. Você vai levar o mouse no contorno do elemento. Eu acho que esse aqui não é polyline, é somente linhas. Eu acho que esse aqui é o polylines, ó. Ele vai marcar toda a região, dando um clique. Automaticamente ele vai processar e na linha de comando ele vai trazer as duas dimensões. O CAD aqui no caso 2015 ele está apagando a sua mensagem em alguns segundos. Porém, se você apertar a tecla F2, ele traz novamente a nossa janela de opções que foram ativadas. Então aqui embaixo eu tenho a área, 1.600 unidades e o perímetro que ele considera como comprimento 190. Ok? Então é uma opção prática e fácil para você trabalhar com o comando área. Uma dúvida muito comum: se eu habilitar o comando area ou área em uma hachura que não está completa, reparem que aqui existe um texto e esse texto está meio que protegendo uma região para não ficar sobreposto ali as linhas. Então eu vou habilitar o comando novamente e vocês vão perceber que não tem problema nenhum. Habilito o comando área, habilito a opção de objeto, e eu vou selecionar automaticamente a hachura. Não adianta passar o mouse entre a hachura e ela ficar apagada, ela tem que estar em destaque, como se fosse aqui um brilho de seleção.
Clicou, o AutoCAD vai processar e informar novamente as medidas 1.600 por 190. Reparem que mesmo a achura não estando completa que eu falo é proteção de texto, tá? Ele vai calcular para vocês sem problema nenhum. Outra coisa interessante é que você pode separar achuras. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas regiões, onde a parte superior tem 1.000 unidades e a inferior 600. Se você habilitar uma calculadora e fizer ali 30 por 20 ou 25 por 40, você vai achar esses resultados. Então, habilito o comando área, seleciono a opção objeto e eu habilito a achura em específico. Ele vai demonstrar somente aquela região. Bom, professor, essa opção é a mais comum. Existem outras opções? Sim. Nem sempre você vai encontrar um objeto com polyline. Nesse caso aqui, ó, ele não está como polyline. Para você converter e você criar uma estrutura é um pouco mais trabalhosa. Então, o comando área tem a segunda opção chamada adicionar área, que é da seguinte maneira. Habilitei a opção Add Area ou digitando A na opção, ou nas versões mais novas, clicando nesse elemento da linha de comando. O que você vai fazer? Trazer o mouse nos elementos de OSNAP, no endpoint, midpoint, quadrante, quando for necessário, e aí você vai clicando até formar uma região no tom de verde. Ele vai aqui preenchendo automaticamente a sua estrutura, ok? E quando você encontra o ponto inicial, você não precisa clicar novamente. Basta apertar a tecla Enter, que ele vai fazer para você a somatória dessa estrutura. Bom, isso permite que você faça regiões não uniformes. Por exemplo, eu tenho a geometria, mas eu quero saber a área desse elemento inferior, mas juntando esse ponto a essa região superior. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Quando eu clico no quarto ponto, reparem que a geometria que ele está formando é um trapézio. Confirmo com a tecla Enter, tem exatamente 850, nesse caso, unidades quadradas. Beleza? Então você tem um pouco de liberdade. Quando que isso não é válido? Em regiões onde tem aqui bastante curva. Se eu habilitar essa opção de área por adicionar objetos, ó, reparem que quando eu vou clicando, ele vai meio que matando alguns pontos, ok? E vai sobrepondo. Então, quanto mais objetos arredondados, a minha indicação para vocês. Aqui embaixo, no elemento chamado Next Point, eu tenho os elementos de arco, comprimento, undo e total. Habilitando a opção de arco, ele vai formar uma região arredondada, fazendo ali uma tangência. Clicando no segundo ponto, eu posso formar geometrias arredondadas, como se fossem tangências, né? Se eu começasse aqui com o elemento adicionar área, clicasse no ponto 1, clicasse no ponto 2 e ao invés de sair clicando no quadrante e mudasse para a opção de arco, reparem que ele pega exatamente o contorno dessa estrutura. Fica muito mais fácil. Não quero mais arco, eu quero agora fazer uma linha. Volto aqui para a minha linha de comando e seleciono a opção Line, onde eu vou clicar exatamente na aresta perpendicular. Dou um clique, não preciso clicar em mais nenhum ponto, aperto Enter. Ele me deu 4.640,55 unidades quadradas. Se eu habilitasse aqui o comando Area e eu optasse pela opção de objeto, reparem que é muito mais rápido, eu não preciso ficar clicando em pontos, só seleciono o elemento como uma polyline. Próximo passo, eu quero subtrair uma região de uma área existente. Mas como assim, professor? Eu sempre faço área, anoto o valor e repito o comando para subtrair essa sua estrutura. Bom, não é necessário. Essa técnica ela é válida somente pelo elemento de pontos, ela não é válida para a seleção de objetos. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Bom, habilitando o comando área ou comando area, você não pode selecionar a estrutura de objetos. Você vai vir aqui, adicionar área. Você vai clicar exatamente nas quinas que você necessita e quando você chegar no último ponto, ou seja, na última estrutura de controle, você vai apertar a tecla Enter. Pronto, reparem que o comando não foi desabilitado, ele informou para mim 1.600 e agora nas opções eu tenho aqui Subtract Area, que é exatamente o que eu preciso executar. Como eu tenho ali dois quadrados de 10 por 10, então cada quadrado tem exatamente 100 unidades quadradas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar exatamente no contorno desse quadrado, cuidado para não pegar nenhum endpoint das cotas, e quando você executar essa sua estrutura, você aperta a tecla Enter. Reparem que ele informou para mim um novo valor na linha de comando, sendo 1.500 com essa estrutura. E dependendo da situação que você precisa, ele vai acumulando e criando a sua memória. Uma dica interessante
é que se você quiser continuar subtraindo materiais, você não precisa habilitar novamente aquele subtract ou muito menos cancelar o comando, ele já está ativo como subtração. Então eu vou retornar aqui nesse quadrado que eu tenho 100 unidades quadradas, eu tenho 1500, eu vou tirar 100 e automaticamente quando eu confirmo com Enter, ele vai me informar 1400. Se eu mudar aqui a opção, colocar adicionar área, eu tenho esse retângulo aqui na lateral que tem 30 por 20, se vocês fizerem a subtração aqui, ó, 30 e aqui sobrou 20, metade dele seria 30 vezes 20 dividido por 2 daria 300 unidades quadradas, só que eu não posso clicar novamente, eu tenho que descer aqui na linha de comando e colocar adicionar área, ou seja, add area. Quando eu clico novamente, o tom muda para verde, ele não vai colocar no tom de vermelho. Então, se eu tinha 1400 mais essa região de 300, ele vai dar 1700. Confirmo com Enter e ele me informa exatamente essa conta matemática, 1700 unidades quadradas. E isso facilita em muito o seu dia a dia. Óbvio que isso são objetos, são linhas, são polylines e você vai fazer a escolha da melhor opção, ok? Uma prática muito comum, como eu falei, é a seleção de área por Ashura, mas não tenho essa necessidade. Em regiões complexas com curvas, eu recomendo que vocês façam a transformação de linhas para polylines e nas estruturas mais simples, vocês podem fazer adição de valores, depois subtração. Professor, você falou que o objeto ele não faz a memória? Não. Querem ver só? Eu vou adicionar aqui o elemento de area, habilitar a opção de objeto e clicar aqui em volta. Reparem que na linha de comando ele não me deu nenhuma opção para que eu possa ainda subtrair esses valores. Mesmo que você habilite aqui o measure, habilite o comando área, ele me dá aqui algumas opções e eu vou colocar aqui, ó, objeto, seleciono a polyline e confirmo com Enter. Ele ainda coloca distância, raio, ângulo, volume ou exit, que é a saída. Eu não quero trabalhar com mais nenhum valor. Quando eu volto e habilito subtrair, nem que eu faça aqui um retângulo pequeno e confirmo com Enter, ele volta na minha estrutura da seleção e não do total. Então ele não cria a memória, como se fosse ali a tecla de memória da calculadora. Para a subtração, somente adicionar área e subtrair área. Objeto não vai funcionar. É um comando que eu não havia explicado ainda nesse nosso curso, mas eu acho que é de grande importância vocês entenderem como que ele funciona, principalmente nesse módulo de objeto, pontos e subtração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí embaixo no gostei, curta e compartilha, divulguem para mais e mais pessoas em grupos de faculdade, Facebook, por e-mail, indicando também o próprio canal, porque assim mais e mais pessoas vão aprender gratuitamente como trabalhar com AutoCAD e utilizar as ferramentas sem nenhum estresse. Beleza? E como sempre eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e